paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Irmão, vamos falar sobre duas testemunhas, né? Há muita polêmica sobre isso. Nós vamos em Zacarias, capítulo 4, versículo 11. No versículo 11 a 14. Zacarias, o anjo estava falando com Zacarias. Zacarias, né, conversando com o anjo. Respondia, Zacarias respondia, mas dizendo-lhe que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal. O 12, respondendo-lhe outra vez disse, que são aqueles dois ramos de oliveiras. Então, as duas oliveiras e dois ramos de oliveiras. 13. E ele me falou dizendo, não sabes tu? Perguntando a Zacarias, que é isso? E Zacarias disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Amados, para entender isso aqui é preciso conhecer alguns símbolos, né, dessa época. Por exemplo, estrela, naquela época era anjo. Candeeiro e oliveira significa igreja, né? Agora, Apocalipse 11, versículos 3 e 4. Então, candeeiro é a igreja e oliveira também é a igreja. Apocalipse 11, 3 e 4. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. O Deus da terra é o nosso Deus, é aquele que habita em nós. Essa profecia aqui, Daniel profetizou isso, há 500 anos antes de Cristo. E pelo tempo de 1260 anos. Isso é a profecia de um tempo, dois tempos e a metade de um tempo. Irmão, esse tempo começa no ano de 538 antes de Cristo e vai até 1978, né, depois de Cristo. Né? Esse tempo chama tempo da Idade Média. Foi o tempo que a igreja cristã mais sofreu a perseguição que ocorreu nessas épocas. Então aqui, darei poder às minhas duas testemunhas. A igreja, fugindo, mesmo assim ela não desistiu de falar da palavra do Senhor. Apocalipse 1, versículo 20. Voltando aqui no 1, versículo 20. Então aqui explica o mistério, né, das estrelas e dos candeeiros. O mistério das 7 estrelas que viste à minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que lhes são as 7 igrejas. Essas são as igrejas da Ásia. E o anjo, de frente à igreja, eram os representantes da igreja, os pastores da igreja, que tinham o poder de levar a sua palavra. Hebreus 12, 23. Então, as duas testemunhas são duas igrejas, ou o Velho Testamento e o Novo Testamento também significa a mesma coisa, né? Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus de Deus. A igreja dos primogênitos é a igreja do deserto, lá do Monte Sinai, é de Moisés, né? Então, essa igreja e a igreja de Cristo, que está em Mateus 16, 18, é a igreja que Deus criou.
Mas vamos antes em Atos 7, 38. Atos. Livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, versículo 7. 37 e 38. Aí falei da igreja do deserto do Monte Sinai. Este é aquele Moisés. Este é o que esteve entre a congregação no deserto do Monte Sinai. É a igreja dos primogênitos. É a igreja de Israel, é essa aqui, que representa a igreja dos gentios. E Mateus 16, 18. Mateus 16, versículo 18. Ele estava com seus discípulos lá perto de Cesareia e em uma conversa ele perguntou para Pedro quem era ele. Mateus 16, 18. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que é Pedro, que te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Não revelou, não foi Pedro por conta dele que teve essa revelação, mas o Pai que está no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta é a igreja de Cristo. Então, a oliveira cultivada é a igreja de Cristo. A oliveira brava é a igreja dos gentios. Então essas são as duas testemunhas que vai levar o testemunho de Deus até o final dos tempos. Igreja no deserto, Moisés, lá no Monte Sinai. Igreja de Cristo, Jesus, aqui no tempo dele, em Mateus 16, versículo 18. Obrigado, até o próximo vídeo.